A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, numa gentileza do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E nós vamos hoje bater um papo, não será uma entrevista, mas um papo com o Major Elitusalém Freitas, Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro e presidente da ADSEMERGE e primeiro suplente vereador da cidade do Rio de Janeiro. Bom, vamos começar inicialmente com a nossa pequena fala aqui. O governo de Michel Temer assinou na sexta-feira retrasada um decreto que determina a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro, deixando a segurança pública fluminense sob responsabilidade de um interventor militar que responde ao presidente da República. Assim, a segurança pública do Rio sai da esfera estadual e vai para a federal, com comando militar até 31 de dezembro de 2018. A intervenção limita-se à área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, conforme prescrição do parágrafo 1º do artigo 1º do decreto presidencial. Foi nomeado como interventor o general de Exército Walter de Souza Braga Neto, tendo referido o cargo de interventor à natureza militar. Somente o futuro apontará a verdadeira causa da intervenção. Se o banditismo do Estado do Rio ou causa maior como o governo vigente. Continuar como está é impossível. Ao fim da intervenção estará comprovada a tese de que o decreto interventivo não visava só pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública, mas ao desgoverno então reinante. Bom dia, Major Elitusalém Freitas. Bom dia, nobre amigo. Bom dia, ouvinte. Satisfação estarmos aqui e podermos colaborar com a elucidação desse tema tão presente nas nossas vidas. Perfeito. Eu gostaria que você se apresentasse. Você é presidente da ADSEMERGE. O que é a ADSEMERGE? A ADSEMERGE é uma entidade de defesa dos direitos dos policiais, dos servidores militares estaduais e policiais civis também. Nós aqui não representamos a Polícia Militar, é importante que isso fique claro. Lógico. A Polícia Militar ela tem um canal de comunicação, que é a Seconsec, exercida hoje pelo Major Ivan Blas com brilhantismo, inclusive é um companheiro de turma, mas aqui nós representamos nossos eleitores e aquelas pessoas que têm a nossa ideologia, que seguem a nossa linha ideológica. Nós estamos como primeiro suplente de vereador do município do Rio, podendo assumir o mandato ano que vem, e carregamos uma ideologia que ela é suprapartidária, independente de partido. Nosso partido é o Brasil. Perfeitamente. Estamos pela segurança pública de qualidade, por entender que uma sociedade não sobrevive sem segurança pública. Sem segurança pública, você não tem o comércio funcionando, você não tem os serviços, você não tem indústria, No Rio de Janeiro nós temos exemplos disso, regiões inteiras que eram polos produtivos, industriais e logísticos, pátios logísticos enormes ali na região de Fazenda Botafogo, Zona Norte, São João de Meriti, que é um município próximo ao Rio, e Pavuna. Essas regiões todas têm perdido empresas dia após dia. Por causa justamente da insegurança. E gerando desemprego, Exato. Gerando desemprego, colaborando com o caos social que nós já enfrentamos no nosso país. Perfeito. Major, a crise financeira pode ser uma desculpa para não fazer o que é possível fazer? Olha, a crise financeira ela é a desculpa perfeita, Quando não se quer fazer, nós temos que ter um álibi. E a crise financeira é um álibi. Nem tudo se resume a dinheiro, nós sabemos disso. A segurança pública do Rio de Janeiro, é importante nós traçar um paralelo. Existem estados com com índice de homicídio muito maior do que o Rio de Janeiro, tal qual Sergipe, Alagoas. Pará, Pará, que é um terror. E nem por isso chegaram a esse estado de insegurança, esse estado de belicosidade. O Rio de Janeiro ele é um estado peculiar. Eu sempre, em todo bate-papo que nós temos acesso, em toda mesa redonda, eu gosto de frisar, de lembrar, de fazer um histórico
né, de como o Rio de Janeiro chegou a esse ponto. O Rio de Janeiro, desde a década de 70 para cá, foi o estado que sediou a criação da primeira facção criminosa. Pois é, né? Isso, historicamente, é muito importante ressaltar, porque você sai do crime comum, crime de rua, do assalto a banco, do roubo a pedestres, para organizações criminosas que, em conluio, arregimentam homens, armas e têm ações de cunho terrorista, né? Isso no crime na rua. Não podemos esquecer que também há o tráfico de drogas. Pois é, eu ia te perguntar por que há um considerável aumento no número de conflitos e vítimas por bala perdida no Rio. Primeiro, para falar das balas perdidas e do número de conflitos, nós temos que lembrar que até a década de 80 não havia conflito armado no Rio de Janeiro. As comunidades não tinham conflito armado. E por que nós chegamos a essa crise de segurança no Rio de Janeiro? Isso é importante. Década de 70, alguns eixos para a gente ter um norte. Década de 70, nós temos o ingresso no sistema penitenciário, no presídio da Ilha Grande, de presos de viés ideológico leninista marxista, ou seja, presos que se opunham ao Estado, que viam o Estado como inimigo. Esses presos leninistas marxistas, dito por alguns presos políticos, mas eu discordo nesse ponto que preso político é quem discorda do governo, né? Como nós temos exemplo aqui próximo. Perfeito. Na Venezuela, discordou do governo, usou uma camisa que que não é a do Maduro, danou. Ou como na Coreia do Norte, é preso político. No Brasil, que nós tivemos no Rio de Janeiro, eram terroristas que explodiam um carro forte, que assaltavam bancos, que sequestravam aviões. Então, essas pessoas postas em contato com o preso comum, que é o preso que visa o lucro, que visa o espólio, né, o dinheiro, houve uma combinação fatal ali. Daí surgiu o lema, né, a primeira facção Falange Vermelha, com o lema Paz, Justiça e Liberdade. Isso na década de 70. Na década de 80, muitos desses presos ganharam a rua. E a ideologia, a ideologia ganhou as ruas. Essa ideologia, quando saiu da cadeia e partiu para as comunidades, trouxe a ideia de quê? De resistência, de oposição ao Estado. Até então, não havia tráfico de cocaína. O tráfico ele era muito leve e era um tráfico de maconha, era um consumo, era mais uma maconha para consumo. A cocaína era uma droga elitizada, cara e elitizada. Quando esses presos influenciados pelo marxismo-leninismo, chegaram na comunidade, eles começaram a impor regra, a determinar que aquilo ali ia se tornar o quê? Um feudo, onde tem paz, que é o lema, justiça e liberdade. Paz nos moldes deles, justiça nos moldes deles, lógico. E a liberdade condicionada ao que eles querem. Ao que eles querem, exatamente. Então, isso na década de 80. Há também registro muito fraco, mas se buscarmos, vamos encontrar, da vinda de Pablo Escobar ao Brasil. Já era um mega traficante, até onde me consta não tinha mandado internacional, mas a partir dali nós temos o quê? A utilização da Falange Vermelha, que aí passa a se tornar Comando Vermelho, como rede de distribuição de drogas. Então a distribuição, a cocaína produzida na época pelo cartel de Medellín, ela precisava encontrar um mercado consumidor, ela precisava ser disseminada. Então houve o uso da estrutura já preparada em 70 para distribuir a cocaína. Já na década de 90, né, entre 80 e 90, meado de 80 para 90, outra coisa que pode marcar foi o primeiro governo eleito democraticamente pós-governo militar, pós-regime militar. E esse governo ele adotou uma política visando, vou botar entre aspas, preservar a comunidade, porque eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas convicções, né? Não vejo como preservar a comunidade impedindo a polícia de estar lá. Você pode usar o conceito de polícia de proximidade, né? Que foi tentado ser utilizado na UPP, que é um conceito de 1983, está nos cadernos de polícia. Você pode tentar levar o conceito de polícia de proximidade, polícia comunitária, mas tirar a polícia da comunidade, o que houve foi o favorecimento do que? Daquele narcotráfico. Lógico, não resta a menor dúvida. E com isso nós tivemos o quê? O domínio territorial, acúmulo de capital, eles começaram numa droga altamente viciante, mais viciante que a maconha. Maconha é a porta de entrada para as outras drogas. E aí você tem venda de cocaína, consumo de cocaína, entrada de recurso, a polícia
impedidas de entrar na comunidade, muito restrita a atuação da polícia. E o que nós temos ali? Acúmulo de capital, o princípio básico do capitalismo. Acumulou capital, você parte para quê? Expandir para outros mercados e aquisição de ferramental. O ferramental do traficante é o quê? É a droga. E a arma. E a arma. A arma entrou as armas, os fuzis, as submetralhadoras. O primeiro, se eu não me engano, foi o R-15, a Pistol Uzi também, né, de origem israelense, e o R-15 de origem norte-americana. Eles são registrados, os registros de apreensão começaram no final da década de 80. Então é um conjunto de coisas que foi acontecendo que nos trouxeram até hoje ao estado de guerra. Como definir? Porque hoje nós temos tantas pessoas baleadas. Vamos lembrar que o fuzil é uma arma de alcance útil de 4 quilômetros. É violento. E a trajetória dele, ela não vai respeitar a curva, sinal. É uma trajetória retilínea. Lógico. Se você disparar daqui, né, vamos traçar um paralelo daqui de onde está a rádio, me dá um ponto de referência, 4 quilômetros. Você chegaria aonde? O senhor que conhece bem a região. Poxa, 4 quilômetros eu acho que eu chegava no Quitandinha. Então veja, estamos aqui na rua... Na Rua do Imperador, na Rua Marechal Deodoro, né? Um tiro de fuzil, se eu disparar 30 tiros de fuzil, eu tenho a probabilidade de acertar com uma lesão letal 30 pessoas no Palácio Quitandinha. Lógico. É o cenário de guerra. Então, a introdução do fuzil na década de 90 trouxe o Rio de Janeiro para a rota de uma guerra civil urbana. É o que eu costumo falar justamente. Bom, mas nós temos uma inteligência na polícia do Rio de Janeiro, certo? Certo. Ela investiga os casos de conflito motivados pelas balas perdidas? Na verdade, a quem cabe a investigação, segundo o artigo 144 da Constituição Federal, que versa sobre a segurança pública, a inteligência da polícia, no caso a polícia militar, não cabe investigação. Caberia a investigação se forem crimes militares de cunho militar. Perfeito. Hoje, São Paulo, operações, confrontos, tudo que resultar da atuação policial militar hoje em São Paulo é apurado pela própria Polícia Militar em parceria com o Ministério Público. Que fique claro. E por que isso não é feito no Rio de Janeiro? O órgão controlador das polícias, é importante que nossos ouvintes saibam, quem controla a Polícia Militar não é a Polícia Civil. Quem controla a Polícia Civil não é a Polícia Militar. Não, lógico. São instituições independentes e tem que atuar em harmonia em prol da sociedade. Quem fiscaliza a polícia é o Ministério Público. Perfeito. Por entendimento da Justiça Militar de São Paulo, que são juízes togados, não são juízes militares, tá? São juízes de carreira. E pelo entendimento do Ministério Público de São Paulo, entendeu-se que para se apurar ilícitos penais de cunho militar, ou até mesmo que não seja um ilícito, mas que seja uma ação resultante do trabalho policial militar, entendeu-se que para dar celeridade da resposta à sociedade mais rápida, né, a gente tem uma resposta mais célere e mais consistente, considerando que as polícias civis estão assoberbadas e desestruturadas, assim como a polícia militar. Sim, o aparelho está quebrado. Falta tudo. Tem delegacia, tem unidade que só funciona com doação. Isso aí eu sei disso. Então, lá entendeu-se que, eu creio, faço minha análise aqui, São Paulo está anos-luz à frente do Rio de Janeiro. Inclusive, eles conseguiram levar a taxa de homicídio para um nível aceitável, tá? De grande metrópole. Nós hoje temos uma taxa de homicídio comparada do Iraque, né? É um terror. No Iraque, ano passado, foram 15 mil homicídios, considerando que é um país. No Rio de Janeiro foram 5.300, salvo engano. Você veja só. Um terço dos homicídios do Iraque, mas numa cidade com 17 milhões de habitantes. Exato. Né? Então, lá em São Paulo, eles avançaram nesse sentido, que é uma coisa que nós apoiamos, bem como também apoiamos o ciclo completo de polícia, que está sendo discutido em nível de Câmara Federal, de Senado e de Câmara. Se nós tivermos o ciclo completo, para que todos entendam, cada polícia que se deparar com uma ocorrência na rua, ela vai fazer o registro e a apuração caberá àquela instituição. Perfeito. Todas as instituições têm condições de fazer isso, precisam, obviamente, de uma estrutura, né? Tem que haver um investimento do poder público, mas o cidadão ele ganha com isso. Por que ele ganha? Um dos pilares do crime, que faz o crime ser tão forte no Brasil, no Rio de Janeiro, que dá força ao crime, é a impunidade. Perfeitamente. Nós vamos chegar nesse ponto já já. Você consegue, diante do atual quadro de segurança,
vislumbrar um caminho que leve a paz ao Rio de Janeiro? Sim, sem dúvida. Como eu disse no início, antes a intervenção, que não é o que nós desejávamos, do que nada, né? No ano passado foram 135 policiais assassinados Absurdo no Rio de isso é Janeiro. absurdo. É um número que supera a ocupação do Iraque, a ocupação do Afeganistão. Não se perde tantos combatentes, tantos militares, como se perde no Rio de Janeiro. É um número de guerra civil. Então nós apoiamos... Estamos numa guerra Estamos mesmo. numa guerra. Hipocrisia, usar outra palavra. Lógico, aqueles partidos, aquelas pessoas que dizem que realmente não precisávamos tomar esta medida tão drástica, eu acho que elas estão utopicamente sonhando, estão delirando, estão em outro país, porque não é, estão em outro estado, porque não é do estado do Rio de Na Janeiro. verdade, eles estão no mesmo estado que nós, só que eles usam a máquina pública. Como aquele deputado estadual lá do PSOL, Marcelo Freixo, eu gosto de citá-lo, ele defende o desarmamento do cidadão, ele diz que o bandido é vítima do sistema e ele quer o recrudescimento das ações policiais porque são letais. Esse é o discurso dele. Só que ele anda de carro blindado, com uma equipe de 16 seguranças armados. Assim é fácil. Até eu, né? Aí até eu, né? Desarmamento para você e segurança para mim. É lógico. Então, é hipocrisia. Eu não trataria nem como que vivem num mundo paralelo. Eles são hipócritas, porque vem com um discurso pronto. A maioria faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Exatamente. Né? A maioria é pró-legalização das drogas. A legalização das drogas pode ser discutida? Pode. Eu sou extremamente contra. Eu tenho meus fundamentos, porque se nós olharmos os exemplos dos países que adotaram a legalização parcial... A Holanda hoje está com problemas seríssimos. Já está revendo. Já está revendo. Tem uma declaração do chefe de polícia. Exato. A Holanda se tornou um narco-estado dentro da Exatamente. Europa. Narco-estado. É a porta de entrada da cocaína. Os traficantes, que eram traficantes, assumiram a venda da maconha e das drogas legalizadas nas doses legalizadas, mas se capitalizaram e estão vendendo e estão exportando de lá. Exatamente. Fora que há uma depreciação. O consumo de droga, ele gera o quê? Uma geração de zumbis. É só lembrar da guerra da China, entre China e Inglaterra, quando a guerra do ópio, quando se quis dominar um país, que foi o caso da China, injetou-se o ópio na sociedade chinesa. E aí a sociedade passou a ser uma sociedade drogada. Exato. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do absurdo, mundo. Né? Então, é um absurdo. Traçando um paralelo para a nossa realidade. Há como se deixar um legado? A intervenção não é o ideal, mas há como se deixar um legado? Sim. Principalmente se o nosso interventor, que Deus ilumine a cabeça dele, entender que as polícias estão sem estrutura básica. Esse é o principal. Básico. Vamos falar sobre isso já. Nós estamos batendo um papo aqui com o Major Elito Zalém Freitas, Major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, presidente da ADSEMERGE e primeiro suplente de vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ô Major, o policial está sempre investido na função de agente do Estado. Ou ele tem momentos de ser apenas um mero cidadão comum? Segundo o artigo 301 do Código de Processo Penal, quando fala-se do flagrante, diz-se que qualquer um do povo pode e as autoridades devem efetuar a prisão em flagrante delito. Perfeito. Então o policial, ele é um agente garantidor, ele pode estar de folga, ele pode estar em casa, ele pode estar onde for, mas cabe a ele tomar uma atitude. A função de agente ele não deixa guardada. Não, quando sai do batalhão. É 24 horas. O policial, ele é policial 24 horas. Isso Exato. nos deixa numa posição ingrata, porque na maioria das vezes o Estado não dá as condições mínimas. Por exemplo, São Paulo, Distrito Federal, já compraram armamento adequado. Aqui no Rio nós sofremos com o monopólio da Taurus e da Imbel, que são armas de baixíssima qualidade. A Taurus foi multada, eu acho que em 120 milhões de dólares por fornecer material de baixa qualidade nos Estados Unidos. E aqui nós temos o lobby. Então não entram armas de qualidade. Algumas polícias do Brasil quebraram esse lobby. E o policial, ele sofre isso na pele porque quando ele está de serviço, ele ainda tem uma coisa que eu não consigo
entender, tem tanto armamento apreendido, né? Por que não pode ser utilizado esse armamento? Existe uma publicação, salvo engano, do Ministério da Justiça, mas isso tinha que tornar-se uma lei. Lógico. Flexibilizar essa coisa, tinha que ser mais célere. Lógico. Apreendeu, faz o registro em local próprio. Exatamente. Depois encaminha-se para um setor de armamento que nós temos, um setor que cuida somente de armas e munições na polícia. Aquele fuzil, aquela pistola, ela passa por uma customização para entrar no padrão da instituição e automaticamente ela tem que ser classificada numa unidade. É porque eu acho brincadeira, né? Vocês, militares, os policiais militares, com 38 na mão e os caras com a R15, pô, submetralhadora. Que isso, meu Deus do céu? O nosso estado, a nossa situação logística, ela é crítica. Em termos de viatura sucateada, porque escolheram viaturas inadequadas, veículos inadequados. O Rio de Janeiro é extremamente acidentado. E agora eu soube que o estado do Rio de Janeiro está comprando Ford Ka. Mas que é isso? Que brincadeira é essa? Ford Ka? Essa questão do Ford Ka, eu cheguei a questionar isso, não o comando da instituição, porque até como militar eu não posso, mas eu questionei o governo do estado, numa postagem que eu fiz na nossa página, porque é um carro que pode atender muito bem a um táxi, a um Uber, a uma família, mas não a atividade policial. Mas, meu Deus do céu! São comunidades, são ruas esburacadas, é quebra-mola. Você com seu carro, você mal consegue circular no Rio de Janeiro sem Não, se for aqui em Petrópolis, está perdido, porque aqui é tudo ladeira. Então, como é que pode colocar um veículo desse enquanto o mundo, né? Nós vamos na contramão do mundo. Você vê polícias nos Estados Unidos usando o Mustang, o Ford Shelby, o Mercedes, Camaro, porra. Mercedes. Na Europa tem até Lamborghini, não vamos chegar... Não vamos chegar tanto, lá, né? Mas poderíamos ter aí carros com estrutura que participam de rally, carros com estrutura... Exatamente. Inclusive para condução de preso. Perfeito. O policial carrega um marginal preso na mala do Ford Ka? Não dá. Bom, se couber a perna dele já é muito. Tem certeza que as entidades de direitos meu humanos Deus do céu, vão cair em cima do policial. Então, assim, precisa de uma estrutura mínima. E outra, existe um projeto já aprovado que fala de blindagem de viatura. Quem tem uma noção mínima de blindagem sabe que se blindar o Ford Ka, vai chegar uma hora que o policial vai descer do carro, aquela porta vai cair no pé do policial ou do cidadão. Lógico. Porque não aguenta, a estrutura do carro não aguenta. Então, eu acho que é um escárnio, um deboche do povo. Mas é mesmo, com realmente. dinheiro público. Vamos lembrar que somos todos contribuintes, pagamos impostos, a carga tributária e muitos impostos. Entre as mais caras do mundo e um péssimo retorno. Porque quando se vai fazer uma aquisição de viatura, não se estuda, não se leva em conta a realidade do que nós precisamos. E outra coisa, hoje eu digo, se nosso interventor, hoje, se ele tomar uma medida hoje, olha, vou transferir 5.000 fuzis, tá? Não precisa ser fuzil moderno, leve, não. Certo. Pode ser o FAL, que é da Imbel, e tem o belga também, que é da Fabrique Nacional. É um fuzil pesado, mas é um fuzil rústico, que aguenta a realidade do Rio de Janeiro. Se ele transferir, se ele colocar 5.000 fuzis à disposição da Polícia do Rio e 45.000 pistolas, independente do modelo, ele faria um estudo. O Exército tem logística, tem estrutura. Sim, tem, lógico. Que nos paióis das Forças Armadas tem armamento para isso. É uma tecla que a gente bate, por quê? Não adianta você querer fazer uma casa do telhado para baixo. Toda casa precisa de uma fundação, tem que ter alicerce. De um alicerce. Lógico. Então, se nós não temos o básico, o policial não é um registro, são vários. Todo dia explode um fuzil em troca de tiro no rosto de um policial. Quando não, o fuzil desmonta. Pois é, deixa eu lhe fazer agora uma pergunta. Mas eu tenho que fazer, não tem como não deixar de fazer. A polícia militar, não estou dizendo você, tá, Wesley? Longe de mim tal coisa. Mas a corporação acha que bandido bom é bandido morto? Bom, eu não vou falar pela corporação. Invocando o artigo 5º da Constituição, a liberdade de expressão que eu acho que todo cidadão tem direito, o Major Elitusalém Freitas acha que sim, que bandido bom é bandido morto. Só que eu vou botar uma vírgula. Isso não é um estímulo à execução, isso não é... Não, longe disso. A gente não está aqui pregando... Agora, entre você e ele, vai ele, né? Óbvio, a gente não está aqui pregando... Porque eu sou assim, eu sou dessa lei. Entre eu e o bandido, vai o bandido. Com certeza, que chora é a mãe dele. É lógico. Nós não estamos aqui
para pregar o fim do Estado Democrático de Direito. Não, longe disso. Eu, como advogado, jamais permitiria isso. Como alguns militantes de esquerda sugerem, o que a polícia prega não é isso. Só que Não. o policial, ele não pode sair para trabalhar, ele não pode botar o pé fora da unidade dele com medo de morrer. Não Ele pode nem botar da casa dele. Ele não pode sair da casa dele, exatamente. Ele não pode sair com um pensamento: se eu der um tiro, eu tô preso. Não, ele tem que encontrar... Ele não pode sair uniformizado de casa. Não tem mais essa prerrogativa. Isso é um absurdo. Os criminosos com apoio político conseguiram tirar essa prerrogativa. Eu entendo que o policial, ele tem que ter amparo para atuar. Então, bandido bom, bandido morto, não quer dizer que a sociedade quer um genocídio. Não. Só que a sociedade não quer mais, nós não aguentamos mais esse discurso barato de que bandido é vítima do sistema. Não, Até longe porque disso. eu falo de um caso pessoal. Parte da minha família veio de comunidade. Um se tornou radialista do Sistema Globo, outro foi trabalhar na Rede Manchete, outro foi ser gerente financeiro. Não saiu um viciado, bandido. Deve ser então, esse discurso. Esse discurso é só da dá, Maria do Rosário. Não dá pra aguentar mais. Só ela que a gente aguenta. Freixo e de toda essa turma aí. Que fuma um baseado e quer discutir segurança pública com o teto aí do canabinol da mente. Chega, a aí sociedade. Não dá. E outra, usando o Estado, porque se você for no condomínio dele, ele tem um segurança armado. Se você olhar para a esquina, tem uma viatura, a cada 100 metros tem uma viatura. Mas ele quer dizer para nós, né, como eu critiquei agora essa semana, eu fiz um post lá na própria página do Marcelo Freixo, ele criticou a ocupação militar em 2015 do Complexo da Maré. Eu tenho minhas ressalvas também. Tá igual a Benedita, que também se opôs agora à intervenção federal, mas no governo dela teve. E outra, não trazem soluções. Criticar por criticar não colabora em nada. Não adianta nada. Vamos lá. Tem que oferecer as alternativas. Eu sempre digo. O discurso foi o seguinte: em 6 meses de ocupação do Complexo da Maré, gastou-se 600 milhões de logística e tudo mais. E isso foi gasto em 6 anos, 50% desse valor em projetos sociais. Gente, olha só, vamos pensar. Hoje, um traficante, início de carreira, a posição mais ralé do tráfico, é um moleque de 15, 16 anos ganhando R$2.000 por mês. Um porteiro não ganha isso. Um enfermeiro não ganha isso. Professor não ganha isso. Professor não ganha isso. Quando ele vai orçando posições dentro da hierarquia do narcotráfico, ele chega a perceber um salário, né? Ele tem participações nas bocas de fumo, eles têm um sistema de participação de lucros, ele passa a chegar a 30, 40, 80 mil. Adianta você oferecer um Pronatec? Eu concordo que emprego, geração de emprego, perspectiva, mitiga esse problema. Sim. Mas a polícia, ela tem que atuar, a cadeia, ela tá lá para restringir a liberdade desse elemento e não para ser colônia de férias. Exatamente. Não dá para aceitar também um homicida ficar eu sempre 6 anos costumo detido. dizer, você não quer ser preso, não quer comer aquela porcaria, não quer dormir naquele lugar, então não faça crime. Né? Todos conhecem, hoje nós estamos num país, nós estamos num mundo globalizado. Agora, para a gente terminar esse primeiro bloco, do mesmo modo, os defensores dos chamados direitos humanos só veem a família do bandido, não é verdade? Isso aí é como eu posso dizer, uma aberração, né? Eles seguem um princípio marxista. Yuri Benzarov, num vídeo, um ex-agente da KGB, ele deixou claro isso, como é que era o processo de inversão de valores que a KGB usava em alguns países. Isso não é teoria da conspiração, tá no Google, é só acessar. Muito fácil. Então, o que eles fazem? Eles dão voz a quem não tem voz. Por exemplo, quando se fala de direitos humanos, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Onde se encontram essas ONGs? Mas elas não têm respaldo legal, elas não têm respaldo na Constituição. O senhor, como advogado, sabe disso. Mas, no entanto, eles encontram voz aonde? Na mídia. Toda vez que a mídia quer ouvir alguém, eles não procuram alguém que vive a realidade da polícia. Não, lógico. Os verdadeiros especialistas têm espaço em emissoras, eu quero deixar parabéns à sua emissora, em emissoras que não estão comprometidas com o sistema, porque as grandes emissoras, elas só dão voz àqueles que falam exatamente o que eles querem ouvir. E aqui fica uma crítica. A Globo News recentemente teve uma entrevista de uma socióloga chamada Jaqueline Muniz, que foi do governo Benedita, né, que foi um governo altamente
extremamente danoso ao Rio de Janeiro. É só lembrar que o Comando Vermelho instituiu a segunda sem lei, chegou ao ponto de ter 7 pessoas mortas carbonizadas na Penha, porque eles tacaram fogo em ônibus. Toda segunda-feira eles atacavam ônibus, a polícia acuada, policiais morrendo. Então ela fez parte desse governo e hoje ela se posta como especialista em segurança pública. E o último mestrado dela, o tema era Mulher com Mulher da Jacaré. Ela é uma especialista em relações de lésbica, nada contra, mas ela quer falar de segurança pública, companheira. Aí. Realmente a coisa fica complicada. Bom, ouvintes, vamos fazer um intervalo, a gente já volta já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós hoje estamos batendo um papo aqui com o Major Elitusalém Freitas, Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, presidente da ADSEMERGE e primeiro suplente de vereador do Rio de Janeiro. Nesse nosso bate-papo aqui, estamos abordando o tema da intervenção federal. Ô Elitusalém, como se resolver a crise do Rio de Janeiro? A intervenção federal pode ajudar ou não vai mudar nada? Paulo Magno, meu amigo, bom dia, né? Bom dia, ouvintes retornando o debate. Eu penso o seguinte, você só trata uma doença quando você sabe que doença é essa e quais são as causas da doença. Como eu gosto, nós já falamos aqui na primeira etapa, existe uma origem do crime e existem os protetores dos criminosos. Primeiro nós temos que desmascarar essas pessoas, neutralizar o discurso deles, no ponto de vista político, no ponto de vista midiático, né, dentro da mídia, neutralizar. Temos que dar amparo às polícias, às Forças Armadas. Por exemplo, essa semana eu pude ver algumas críticas à questão dos militares estarem identificando pessoas na comunidade. Quero lembrar que ninguém entra num prédio, num condomínio, se não entregar uma identidade, se não tirar uma foto. Lógico. Isso é simples. Segundo, quem não deve, não teme. Terceiro, o senhor como advogado... O senhor está lá no céu. E professor... domina bem esse tema, e eu tenho que lembrar que Lili Lopes Meirelles classifica o poder de polícia como restringir o uso e gozo de direitos individuais em prol da coletividade. Nós temos, dentro das comunidades e fora, né, no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio, nós temos um clima de insegurança. A ordem pública ela foi afetada, saiu da esfera de polícia. Nós entendemos dessa forma, porque o artigo 144 da Constituição, que versa sobre segurança pública, ele fala que a polícia está para manutenção, preservação da ordem. Mas se a ordem está alterada, nós realmente necessitamos de quê? De uma força superior intervindo ali. Obviamente existe um caráter político, não podemos olvidar isso, não podemos tapar o sol com a peneira. Existe uma questão política, né, de atuação. Sim, eu nem quero entrar nessa alçada, porque realmente eu tenho uma outra visão totalmente diferente dessa intervenção. Eu acho que isso não veio só por acaso, mas tudo bem, vamos deixar assim. Vamos deixar por enquanto assim. O tempo será o senhor da verdade, né? É isso aí. Temos assistido alguns vídeos onde menores, particularmente menores, desafiam os soldados do Exército. Como é que você está vendo isso? Como eu digo, é uma dicotomia. Criticar o Exército ou a polícia por revistar a mochila de estudante chega a ser surreal, uma vez que a sociedade quer se criticar, de se assombrar, de se espantar com o traficante usando crianças. O problema não é o policial revistando a mochila da criança. O problema é o tráfico usando as crianças. Então, exatamente isso que você falou, Paulo, é algo para chamar a atenção. Eu lembro, em 2003, quando na inauguração do Batalhão da Maré, um grupo de crianças se reuniu para tirar uma foto para o jornal Globo, né? Na época eles estavam destacando a criação do batalhão. E desse grupo de crianças, uma criancinha pequenininha, não tinha mais do que 4 aninhos de idade, fez o símbolo do CV, Comando Vermelho. Eu entrei na frente e falei, não, tira essa foto. Peguei a criancinha e falei, olha, não pode fazer isso é um símbolo feio, né? Isso não é legal. Aí eu questiono, cadê a educação? Cadê os pais dessa criança? Mas isso não se deve também à própria ausência do Estado, que abandona as comunidades
E aí a milícia pega e entra e dá tudo para eles? Sim, não é esse o problema maior? Eu diria o seguinte, não é que o tráfico... A ausência do Estado? Não é que o tráfico entre dando tudo, mas existe uma cultura ali criminosa. Essa cultura criminosa, ela se dá pela ausência do Estado, ok, com políticas públicas, mas principalmente por desagregação da família. Exato, família também, lógico. Atingida. Nós sabemos, dentro de um conceito chamado gramicismo, aqueles que estudam, aqueles que não estudaram ainda, eu recomendo que coloquem no YouTube, assistam algumas palestras do professor Olavo de Carvalho. O gramicismo, ele veio para desagregar, para questionar a posição do pai, a posição da mãe, a posição do filho, para incentivar tudo aquilo que não presta. Então, quando eu digo que independente do Estado se fazer presente ou não, eu me pergunto, cadê a mãe daquela criança, cadê o pai? Porque era uma criança, estava no pátio de um batalhão, aí vão dizer que está trabalhando, abandonada, mas aí existe a questão da creche, existe a questão do tio, pois tia. Não pode uma criança de 4 anos estar na rua abandonada, e se ela estava ali abandonada naquele momento, ela está abandonada a vida toda. Então, ela cresce com o quê? Com os valores que são totalmente deturpados, Exatamente, valores que a rua dá. Se o pai e a mãe não dão educação, se a família não educa, a rua educa. Isso foi em 2003. Nós estamos em 2018. E se você não quer seu filho na cadeia, bote ele na escola. Eu me pergunto se essa criança que naquele momento ali eu orientei, tentei educá-la, né, com carinho, com amor, eu me pergunto se essa criança está viva. Porque se isso foi em 2013, nós estamos em 2018, essa criança de 4 anos, hoje tem 19 anos, será que está viva? Porque se cresceu com esses valores, com certeza pegou numa pistola, num fuzil, acreditando que, aspas, o Comando Vermelho era a vida dele. Pois é. Então, é isso, nós estamos perdendo criança, é uma tragédia, né? O policial, ele tá, como eu falei, com bandido bom e bandido morto, sim, a polícia tem que ter respaldo para combater, mas vírgula, toda vez que morre um jovem, toda vez que morre um adolescente, o Brasil tá perdendo, porque esses bilhões roubados na Lava Jato, esses bilhões que todos os dias são desviados, a gente sabe por essas práticas que nossos políticos adotam, se esse dinheiro fosse implementado em políticas sociais de verdade, não é como esse governo que ficou 13 anos aí falando em política social e só fez roubar. Se isso fosse realmente levado à juventude em pesquisa, nós estaríamos com esse quadro, não é o nível das universidades federais que vai dinheiro para federal para fazer esses seminários que a gente vê, essas aberrações. Então, se nós investíssemos como o Japão investe no ponto de vista tecnológico, a Coreia do Sul, nós salvaríamos vidas a médio e longo prazo, reduziríamos o trabalho da polícia. Mas isso não pode ser só no discurso, isso tem que ser na prática, lógico. Os que estão contra a intervenção federal, eles costumam afirmar que o exército na rua está traumatizando as crianças. Eu lhe faço uma pergunta. Bandidos andam com fuzis a tiracolo. E quem traumatiza são as Forças Armadas? Paulo Magno, canalhas, essas pessoas, como eu falei dessa especialista, que veio criticar a intervenção militar. Eu fui olhar o Facebook dessa senhora, ela com a garrafa lá, comemorando que estava indo rumo à Venezuela. Então fica pra lá. Tomando rumo para apoiar um regime do narcoditador, porque a economia da Venezuela hoje não é mais baseada no petróleo. Já quebraram, acabou, é lógico. A economia se baseia na cocaína. Existe uma matéria da Veja de 2015, ela fez menção a 22 emissoras da Venezuela que publicaram essa matéria afirmando que a Venezuela é um narco-estado. A Venezuela troca armas com a Bolívia e com o Peru por pasta base de cocaína. A prova disso foi a prisão que o DEA fez, a Agência Antidrogas norte-americana, prendeu os 2 filhos do Nicolás Maduro no Haiti, com 100 quilos de pasta base de cocaína pura. E outra, quem foi apontado por eles como sendo dono da droga é um homem chamado Diosdado Cabello, que é o número 2 do chavismo, e que no Brasil ele esteve visitando, né, numa agenda secreta em 2015, a ex-presidenta Dilma Rousseff. Ele esteve em agenda com ela, secreta, o maior traficante da América Latina, e ficou hospedado em São Bernardo do Campo, na casa do ex-presidente Lula. Isso é matéria da Veja, colunista Felipe Moura Brasil. Quem buscar vai encontrar essa informação. Aí eu pergunto, nós doamos
bilhões de dólares através do BNDES para uma narcoditadura. Como é que nós vamos combater mas foi todos, foram todos os Como países. nós vamos combater o não tem narcotráfico como. se nós apoiamos Incentivamos. narcoditadores? Pois é. O Evo Morales comemorou, deve ter uns 4 meses, ele comemorou, tem uma matéria, ele comemorando que venceu o imperialismo norte-americano porque ele conseguiu aprovar o aumento da área de plantio da folha de coca na Bolívia. Legal. A Bolívia só sobrevive por conta da produção de cocaína. E vamos acreditar que essa cocaína, que essa folha de coca foi para fazer chazinho? Não, Pelo amor de Deus, né? Nem todo mundo é o Guerreiro, né? Jogador do Flamengo. Vamos lá. Fala mal do Mengão, né? Não, de jeito nenhum. Que isso, longe de mim. Tô triste, mas tudo bem. Como se vê a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro hoje? Como é que você vê esta Polícia Militar hoje? Eu vejo uma tropa de guerreiros, né? Entre oficiais e praças, nós temos maçãs podres, não tenha dúvida. Mas isso tem tudo quanto é canto. Tem tudo quanto é canto. Cabe, eu acho, a Polícia Militar tirar essas maçãs. Eu acho que você só limpa. Se você tem uma casa de 3 andares e você está fazendo uma obra no andar de cima, você não tem como manter os andares de baixo limpos. Você limpa uma casa de cima para baixo. Então, nós precisamos de uma limpeza, começando pelo governo do estado, né? Os 3 ex-governadores foram presos, né? Nós temos um atual governador uma beleza iminência também de ser preso, né? Nós tivemos um secretário de segurança que ficou 10 anos no poder, chama-se José Mariano Benicá Beltrame, que é réu. O Ministério Público pediu a prisão dele, indiciou o mesmo por não digo nem corrupção, improbidade administrativa, foi o crime. Ele é acusado de desviar 136 milhões de reais dos cofres públicos. O Ministério Público pediu a devolução desse dinheiro. E esse homem estava cotado para ser ministro da Segurança Pública. É importante. Foi secretário de quem? Do senhor Sérgio Cabral. Então, como você exigir do policial que está lá na ponta, né? Eu exalto os bons atos, os que se mantêm honestos, mas a verdade é que para aquele homem que está lá na ponta, ele está carente de exemplo. O exemplo tem que vir de cima. Eu assisti uma entrevista do general, me faltou o nome, o general, não foi o Vilas Boas, o general que já está em casa, general Heleno. Excelente entrevista. E ele falou da seguinte forma, né, na Globo News, até me surpreendeu, eu vi a jornalista atônita. Não sei como é que saiu isso no ar. Não sei como não cortaram, acho que ficaram com medo que ele é general. Mas o fato é que ele deixou claro, a nossa polícia é formada de guerreiros que em condições sub-humanas vão lá, combate em condições de inferioridade. O que a polícia do Rio faz hoje é serviço de Forças Armadas, é cercar aquele território, utilizar armamento pesado e limpar. Mas a polícia, ela acaba fazendo isso porque são anos e anos e anos de omissão. Então, só que ela faz isso sem estrutura. Exato. Eu quero lembrar que alguns criticam, mas como é que se combate a corrupção? Não adianta você exigir que aquele elemento de execução, ele vá combater a corrupção. Quem tem que combater a corrupção é de cima, é o gestor. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Nova York, década de 90. Exato. O ex-promotor de justiça, Rudolph Giuliani, assumiu, veio candidato a prefeito, ganhou. A polícia de Nova York estava inundada de corrupção. Péssimo estado. A taxa de homicídios em Nova York era monstra. Uma grande metrópole, vitrine do mundo. Estava em números absurdos. Morria mais gente lá do que no Brasil. E o que ele fez? Teoria das janelas quebradas. Se você tem uma janela quebrada numa rua, você daqui a pouco tem uma pichação. Vamos falar sobre isso. Daqui a pouco você tem uma boca de fumo. Então vamos trabalhar com o quê? Tolerância zero. Ele adotou isso em Nova York e deu certo. Só que antes dele tomar essas medidas, ele limpou a polícia dele, mas ele deu condições aos bons policiais. Ele deu salário, ele deu dignidade. Escalas justas, armamento adequado. Nós não temos isso, então é complicado você cobrar. Né? Pois é. Agora, a qualidade dos agentes do BOP atualmente, uma tropa que serviu até a instrutores para o Exército Brasileiro quando da missão do Haiti, né, integrando as forças da ONU, pode ser equiparado o BOP ao Garra de São Paulo? Eu acho que o Garra não pode ser comparado ao BOP, com todo respeito aos companheiros do Garra, o Garra da Polícia Civil, né? Ele tem ele seria o... Mas quando o Garra chega, o pessoal tem um medo. Lá em São Paulo, eles se borram. Desculpa a expressão, ouvinte, mas eles se borram de medo, né? Isso é importante, que
todo vagabundo tema polícia, desde o Bop, o Garra, a um policial que tá parado na pracinha. Se você não é temido, você não é respeitado. O bandido, ele só respeita aquilo que ele teme. Vamos tirar esse discurso romântico, bonitinho. Não, o cara é um psicopata, é assassino, vicia criança. Você só freia o mal com um outro homem mau voltado para o bem. É aquela história do lobo. Lobo, ovelha e cão pastor. Quem preserva a ovelha é o cão pastor. O lobo, ele só teme quem? O cão pastor, que ele tem disposição de encarar o lobo e botar o lobo no lugar dele. Então aqui minha opinião, um abraço para os amigos do Garra, é uma unidade da Polícia Civil de respeito, assim como a Rota, só que quando a gente fala em combate urbano, que é o que nós vivemos no Rio de Janeiro, patrulhas de combate. E a Rota? Entrada em ambientes conflagrados. Ninguém no mundo, nem a Rota, nem o Garra, nem os SEALs. Os SEALs sim, porque são uma tropa militar e atuam no Iraque. Aí o galho é diferente, né? E Israel, por exemplo, as forças de Israel que atuam em Cisjordânia, faixa de Gaza, eles são forças preparadas para o combate urbano. Exatamente. Polícia, força policial que faça combate urbano, não só como o BOP, mas o choque, inclusive os batalhões convencionais. Às vezes a população ela tem a impressão, porque a grande mídia ela diz que o policial é despreparado. Então a população ela compra esse discurso. Mas na verdade o policial que adentra a comunidade com 12 homens, numa comunidade com 100 marginais, ele não é só preparado não, ele é muito corajoso, como disse o general Augusto. Mas é mesmo, porque eu não sei se eu entrar. Não, eu não entro não, cara. Insanidade, né? Não resta dúvida. Major, as UPPs já nasceram fadadas a um insucesso ou acabaram se desvirtuando ao longo do tempo? Eu digo que nasceram fadadas a um insucesso pela forma que elas foram implementadas. Isso é um ponto bem importante de se falar. O que motivou as UPPs foi um projeto, foi uma ocupação militar, de caráter militar, que aconteceu na Cidade de Deus, isso em 2007, né, promovida pelo 2º Comando de Policiamento de Área. A violência na Barra, Recreio, Jacarepaguá e adjacência estava em nível muito alto. Então, o que foi decidido pelos comandos daquela região? Vamos ocupar a Cidade de Deus. E foi uma ocupação com saco de areia, barricada, soldado com capacete, fuzil, revista de todo mundo que entra e sai. Foi uma ocupação de caráter militar. É porque eu tenho uma outra visão dessas UPPs, eu acho que só foi única e exclusivamente plataforma do seu Sérgio Cabral. Sim, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós temos uma origem. A origem da UPP, né, alguns falam que foi o GEPAI, que era um projeto lá do governo Garotinho. Certo. Mas, na verdade, eles só aproveitaram a estrutura do GEPAI Dona Marta para fazer o UPP Dona Marta. Mas o modelo de ocupação militar que reduziria crimes na região aconteceu na Cidade de Deus, em 2007. Quando isso aconteceu, os índices baixaram. O governo Cabral, bem como José Mariano Benicá Beltrame, não tinha um projeto nenhum para a segurança pública. Ele ganhou para governador, ele não sabia nem o que fazer com a segurança pública. Simplesmente ele sabia o que não fazer. O que não fazer era dar continuidade aos programas do outro governo, do governo anterior. E assim foi extinta uma tropa, da qual eu tenho orgulho de ter feito parte, que fez muito pela segurança pública, que eram os Boinas Azuis, Grupamento Especial Tático Móvel. Não sei se você se lembra. Mas eram comboios que rodavam, 4 viaturas, colocando um mínimo de ordem pública nas ruas. Por quê? Os traficantes andavam com um comboio de 8, 9 carros. A polícia com vários comboios de 4 veículos, com homens equipados. Qual foi o resultado? Nós conseguimos recrudescer o crime na rua. Só que o Cabral entrou, a primeira coisa que um governador faz quando entra no governo aqui no Brasil, né, é acabar com o programa do outro governo. Isso. É assim que eles acabaram com esse EPS. E acabaram, e ele não tinha programa. Quando ele viu o modelo da ocupação militar na Cidade de Deus e deu resultado, o que eles fizeram? Copiaram aquele modelo, botaram um uniforme diferente, uma cobertura diferente, chamaram de UPP. Só que tem um detalhe que a gente tem que chamar a atenção. Primeiro, a formação desses policiais. Eles não foram formados para atuar em territórios conflagrados. Esses policiais, o currículo de formação, e eu critiquei muito isso à época, né? Nós não tínhamos essa voz que nós temos hoje, mas nós criticamos à época. Foi um modelo fadado ao insucesso, como você perguntou, porque o currículo era para um policial que atuaria
acontecia na Suíça, em Zurique, ou, não aqui, né? ou na Europa, né? Nos países tranquilos, não na França, mas nos países tranquilos da Europa. E o policial foi colocado para atuar com esse currículo, com essa formação, num território conflagrado. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que cada UPP era avisado a ocupação. Olha, 10 dias, uma semana de antecedência, vamos ocupar o morro tal. Uma boa operação, ela necessita de quê? Surpresa. Eu nunca vi isso, anunciar onde que vai. Imagine Churchill anunciando. Isso é coisa de louco. Vou invadir a Alemanha, hein? Onde ele Ora, entra, que isso? Vou desembarcar lá na Normandia. Pois é. Pô, que isso? Nós seríamos escravos da dinastia Hitler. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu nunca vi isso. Só aqui mesmo. Só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Você não faz um omelete sem quebrar os ovos, né? O bandido precisa sentir que existe uma mão pesada do Estado. Ele não pode acuar a sociedade e o Estado. Ele tem que temer a polícia e não a sociedade ter medo de sair de casa com medo de ser assaltada e morta, né? A sociedade está refém. Hoje temos medo de sair de casa. Nós perdemos a capacidade de reunir as pessoas, de reunir em prol da cidadania. Não precisamos dar condições para que as pessoas ajudem a polícia e a polícia ajude as pessoas. Não que a polícia seja uma mão de ferro tentando corrigir a sociedade, mas quando acontece algum crime, nós não recorremos justamente à polícia? Exatamente, eu vou além. Hannah Arendt, filósofa judia que analisou os campos de concentração, ela falou sobre a origem do mal, a banalização do mal e a origem do totalitarismo. Eu tenho uma teoria que se nós, como brasileiros, não nos levantarmos, nós vamos entrar no estado totalitário. Porque a banalização da violência... Chegou a nível insuportável. Eu lembro que houve uma matéria quando desabou lá aquela passarela no Arpoador, se chocaram porque tinham pessoas jogando bola do lado de corpos. Essa é a realidade do brasileiro comum, essa é a realidade do povo fluminense. De tanto ver violência, as pessoas se embruteceram. Exatamente. Não questionam mais o que está acontecendo. Então existe um processo de banalização da violência. Perfeito. Nós precisamos reverter isso, precisamos desconstruir esse discurso de que a polícia é má, de que a polícia é despreparada. Eu provo, se você quiser um dia a gente fala um programa só sobre isso, eu provo por A mais B, que nas condições de pressão e temperatura que a nossa polícia atua hoje, ela está entre as melhores do mundo, se não a melhor. Não tem a menor condição de trabalho, falta tudo. Tem delegacia, né? Eu sou da Polícia Militar, mas tem delegacia, tem unidade que sobrevive de doação. Não tem nem papel para fazer um BO, nunca vi isso. Que não anda. Pois é. Enquanto o tráfico, ele vende dia, noite, eles compram armamento, só nós vemos aí as excelentes apreensões da PRF, do 37º Batalhão, da Desarme, da Polícia Civil. Eles estão interceptando tanta carga de arma para o Rio que chega a ser assustador. Nós conseguimos ver uma apreensão que foi feita, mas eu me pergunto, e aquela que passou? Por exemplo, aquela... que não se viu. 60 fuzis. Essa semana nós tivemos um com 12 fuzis e 23 pistolas. Absurdo. Isso é, absurdo. É assustador até para quem sou da segurança pública há 18 anos. Eu nunca vi tanta arma, enquanto a polícia está sucateada. Pois é. E aí, cabe à população, como você bem disse, apoiar a polícia, cobrar o governante. A população, se nós estivéssemos num país onde a democracia fosse plena, as pessoas soubessem exercer sua democracia, iriam todos para a sede da Secretaria de Segurança protestar contra a compra desse carrinho, né? Lógico, isso é brincadeira. Protestar contra a falta de logística, de armamento. Que o policial sem condições de trabalho fica difícil. Não há super-herói. Não tem como. Ninguém é super-herói. A presença do Estado cumprindo com as suas obrigações em retribuição ao que se paga de imposto com assistência social, saúde, educação, isso não criaria uma atmosfera de muito mais esperança e felicidade na comunidade e, por certo, colaboraria para um comportamento de cumprimento das leis? Sim, sem dúvida. Eu creio na seguinte visão. Deixa eu completar a pergunta com uma outra. Qual o jeito para acabar definitivamente com as milícias? Quando a gente se refere à milícia, nós estamos falando de milícias, todo tipo de milícia. Todo. Aquela paramilitar Sim. E a milícia do narcotráfico, Sim. Correto? Sim. Vamos lá, a milícia paramilitar, o que marca ela? Falta de regulação, falta de controle de alguns serviços. Eles entram no ilícito. Onde tem uma brecha da lei, eles não traficam drogas. Isso é um ponto positivo sob um aspecto. Mas, por outro aspecto, eles cooptam servidores públicos e eles se locupletam daquilo onde o Estado falha.
falta regulamentação. Se alguns serviços fossem regulamentados e fosse mais fiscalizado, não teria esse recurso. Se não tem dinheiro, se não tem faturamento, quem é que vai trabalhar numa coisa de graça? Não tem como. Ninguém. A milícia do narcotráfico, eu entendo o seguinte, o narcotráfico ele nunca vai acabar. Eu sou extremamente contra a legalização, nós já falamos de Amsterdã, mas eu posso falar aqui do exemplo uruguaio. A legalização da maconha lá só estimulou o consumo e a presença de traficantes que estão fazendo um mercado paralelo, porque o governo ele limita e o viciado ele não tem limite, né? Posso usar o exemplo norte-americano, que a maconha produzida nos estados onde foi legalizada se tornou uma maconha de uma qualidade tão grande que os cartéis de Juarez, Tijuana, cartel do Golfo, os cartéis mexicanos, Sinaloa, os cartéis violentíssimos que produzem cocaína estão comprando a maconha americana e vendendo a cocaína e a metanfetamina, que é o LSD, que a juventude usa nas raves e tudo mais, a classe média usa. É uma droga muito capilar na classe média. Então, o que aconteceu? A maconha americana ela está numa qualidade tão grande que os traficantes mexicanos não querem mais produzir maconha. Eles querem trocar a maconha por cocaína, é o que está acontecendo. Isso teve um documentário, além de alguns blogs que eu acompanho de segurança pública lá de fora, também foi objeto de um documentário do Vice. É um documentário da HBO fantástico que eu recomendo que assistam para entender o que está acontecendo esse fenômeno. Então, como fazer? Legalizar? Não, mas combater. Combater de que forma? O viciado ele também é responsável. O usuário ele é responsável. Sim. Até o governo Fernando Henrique Cardoso, eu me recordo, o viciado, o usuário de droga, ele ficava detido, ele ficava preso. Certo. Obviamente não era uma prisão que ia se estender, sim, mas aquilo tirava a motivação dele consumir. De um tempo para cá, quando houve o advento da 9.099 e da 10.829, que é do sursi processual, que ele assina um acordo, né? Uma até 2 anos, outra até 4 anos. Ele perdeu-se esse medo de ser abordado. Com isso, você incentiva o consumo. Então, nós temos que chegar na juventude, nas crianças. Existe um programa da Polícia Militar, que a Guarda Municipal do Rio também já adotou, chamado ProERD. Nós lá no Lions, inclusive, já premiamos esse projeto. Nosso apoio, pegar a criança ou adolescente, ensinar, mostrar que as drogas não são o caminho, combater o viciado na outra ponta e o traficante, desestimular o tráfico. Políticas sociais, elas vão fazer efeito, sim, em 10, 20 anos. Só que o garoto, ele tem que olhar para um emprego de porteiro ou de vigia ou um emprego de técnico, ele tem que aspirar aquilo e não aspirar a ser gerente da Boca. Exatamente. Enquanto ele vê o gerente da Boca ganhando 10, 15 mil com seus 20 anos de idade, 25 anos, não tem programa social que vá fazer ele desistir de ser traficante. Exatamente. Porque o traficante ali naquele gueto, na comunidade, ele é o quê? Ele é o rei. Ele promove baile, vem as meninas de famílias ricas que querem se envolver com ele, essa realidade. Ali naquele feudo, ele manda. Então, por exemplo, o baile funk promovido em favelas, ele foi alçado em 2008 a categoria de patrimônio cultural. Por quem? Por quem? Marcelo Freixo, Jandira Fegali, Alessandro Molon, sempre eles. Eles defendem o bandido, estimulam o baile na favela. Porque é de onde eles conseguem... Bom, deixa eu ficar quieto. O baile funk... porque senão eu vou falar baile besteira. funk não é o problema. Você pode ter o baile funk, mas ele tem que seguir as leis, as mesmas leis que uma boate, que uma casa de show. Lógico. É segurança, filmagem, controle de acesso ao menor. Depois acontece, né, o que aconteceu lá em Jacarepaguá, que eu discordo que foi um estupro, aquilo ali foi uma orgia com uma menor, porque isso é estimulado dentro do bairro. Exatamente. Então as crianças, as adolescentes, as meninas novas, elas crescem nessa ideologia de se envolver com o traficante. O garoto que entra pro tráfico, ele se deslumbra com aquele mundo, porque ali ele é rei, e esses políticos desgraçados, desculpa a expressão, hipócritas, estão lá no apartamentinho dele, não tá nem aí para isso. Quando não vai para Paris, às margens do Rio Sena, né? Exatamente. Na sua opinião, a intervenção federal é o único modo de adotar uma medida que sempre busque implementar a criação de uma força-tarefa, reunindo agentes destacados da Justiça, do Ministério Público, além das polícias federal, rodoviária federal, civil, militar e das Forças Armadas? A intervenção ela pode ser o agente agregador disso, mas não que ela tem que ser. Essa medida ela tinha que ter partido do governo do estado. Mas é o que eu digo, nós temos um governador hoje que se ele vê uma viatura...
Tem? Teoricamente. Tá sentado lá, né? Tá lá. Tem papagaio de pirata do outro. Mas é uma figura que hoje, se ele vê uma viatura da Polícia Federal, ele já se treme todo. Ele não sabe quando ele vai ser preso. Pois é. Então, como é que alguém pode governar dessa forma? E nós tivemos aí a oportunidade, nesses últimos anos, de as próprias instituições tomarem medidas. Mas a ingerência política nas instituições, isso é importante que os ouvintes entendam, a ingerência política ela é muito forte. Por exemplo, só no governo Beltrame foi trocado de comandante-geral 8 vezes. Então fica difícil simplesmente... Não tem como. Pode ser que a intervenção faça esse papel, mas um ponto importante, a intervenção tem que mandar em caráter emergencial para o Congresso para que se reveja o ECA, a lei de execução penais, sim, isso não resta a menor dúvida. De custódia que botou 60% dos presos na rua, teve gente... Eu não consigo entender, o cara tá preso, acabou de praticar o crime, era pra estar preso. Mas por que não estava preso? Você tá preso? Eu não entendo isso, eu não consigo entender isso. Ele sai antes do policial. Terrível. Teve o caso de 2 traficantes presos com um fuzil, a juíza achou que eles não são perigosos. Pois é, mano, leva pra casa. Então, a polícia tá enxugando o gelo. A sociedade tem que cobrar do interventor isso. Olha, um conjunto de leis, vamos alterar as leis em caráter emergencial, já que é um estado de exceção que nós estamos vivendo. Segundo a Constituição Federal, é um caráter de exceção. Sim. E é um caráter excepcional. Envolver as instituições, botar as instituições para se comunicar e investir na logística, porque está faltando o básico. Por exemplo, só o último ponto que eu quero falar. Taxa de homicídio. Não é possível, aceitável, que nós tenhamos a elucidação que não chegue a 8%, considerados flagrantes. A cada 100 mortes no Rio de Janeiro, 8 autores são descobertos. Aí fica difícil. Aí é muito difícil. A impunidade, ela vira... lugar comum. Deixa eu te fazer a última pergunta, que eu não posso deixar de fazer esta pergunta. Os batalhões do interior não terão que ser reforçados? Hoje já vemos a presença de fugitivos do Rio de Janeiro para cidades do interior, como até a nossa antes pacata cidade de Petrópolis. Imperial, né? Capital do Império. Então, isso é assustador. As medidas, vamos falar, além do uso logístico das Forças Armadas, né, em barreiras para o interior. Eu sou a favor de que o Exército, as Forças Armadas, não é só o Exército, as Forças Armadas, encontrou cara armado, mata, fuzila, porque senão quem vai ser fuzilado é ele. Exatamente. Eu acho que o Exército tem que ter o mesmo poder de polícia da polícia. Ou então essa intervenção não vai valer de nada. No meu modo de entender. Pode ser até que eu esteja errado, entendeu? Na verdade, na GLO tem mais poder do que a própria intervenção, né? A própria garantia da GLO é a garantia da lei e da ordem. Na GLO, a polícia, as Forças Armadas, elas têm mais poder do que na própria intervenção. O que eu achei o esvaziamento da intervenção. Mas eu penso o seguinte, existe uma lei federal de 2013 que alça as guardas municipais dos municípios à condição de polícia municipal. Meu querido, mas infelizmente aqui em Petrópolis eu já tentei chamar 2 vezes o secretário de segurança aqui para uma entrevista e ele ainda não veio. Ele nem me deu resposta. Nem me deu resposta. Tá triste, tá triste. Vamos discutir o assunto. Vamos discutir o assunto, né? Exatamente. Essa lei, se ela fosse implementada, a Polícia Militar ela teria o foco no crime mais grave. O menor potencial ofensivo, seguindo a ideia de Rudolph Giuliani em Nova York em 94, ela poderia ser combatida, os menores potenciais, os crimes de menor potencial, pela Guarda Municipal. Exato. Fora a sensação de segurança. As praças, as ruas, as calçadas, a porta da Dona Maria... A gente tem que ver o policial. Tem que ser devolvida à sociedade. Exatamente. O cidadão ele tá com medo de sentar na porta, de botar a cadeirinha e bater papo numa noite de calor. As praças foram esvaziadas e se tornaram antros de consumo de drogas. Exato. É o que aconteceu aqui. Ser combatido. A Guarda Municipal ela pode ter uma função, um poder fantástico de colaborar com a Polícia Militar. E a Polícia Militar tem que passar a não olhar só o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, mas tem que começar a sonhar com o ciclo completo, que é efetuar a prisão, fazer a autuação e fazer a investigação. Que é o modelo de polícia norte-americano, é assim que funciona e dá certo. Exatamente. Todas as polícias fazendo tudo. Outro que eu não posso perder o norte de falar. Todo ano a polícia, entre mortos e feridos
doentes e reformas, nós perdemos cerca de 1.500 a 2.000 homens todos os anos. Não fazemos concurso desde 2014. Existem 4.000 aprovados aí, ávidos a receberem treinamento. Nós fizemos uma audiência tem que ser antes da... Tinha que ser para ontem. O prazo das eleições está aí, né? Que o interventor tome essa atitude de convocar, descentralizar a formação deles. E nós temos aí, são 40 unidades operacionais na PM, mais as unidades de elite. Nós podemos distribuir essa tropa e mandar para o interior, para cada unidade, de mais 100 policiais, colaborando com a Guarda Municipal e com as barreiras que as Forças Armadas têm que fazer durante a intervenção. Daria a sensação de segurança imediata para a população. Eu quero agradecer a você, Letusalém, pela sua presença aqui, por esse bate-papo, que eu acho que foi muito elucidativo e que trouxe a todos nós aqui alguns fundamentos, algumas coisas que as pessoas precisam entender, precisam compreender um pouco melhor. Agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui. Eu agradeço. Tá? Fico lisonjeado e estou à disposição de debater legalização das drogas, desencarceramento. O Brasil prende muito, a população carcerária é alta. Tudo isso a gente tem condições de debater e pode convidar a oposição também, tá? Pode chamar a Freixo, quem quiser pode vir debater. Esse eu não consigo, esse eu não faço questão de... Mas é bom se eles estiverem aqui. Mas eu não quero mas eu não quero bater papo com eles, não faço nem questão. Quero te agradecer essa disponibilidade, agradecer aos nossos ouvintes a atenção dispensada, pedir desculpas aí ao nosso programa seguinte, que é justamente o que vai entrar no ar, o Plantão Policial, porque a gente invadiu aí um pouquinho o horário dele. Joenes não briga comigo. Um abraço a todos os nossos ouvintes, obrigado ao William na técnica e até semana que vem, quando estaremos com mais um programa Nós Servimos. Fui!